Olá, tudo bem? Passando aqui para explicar rapidinho sobre a questão dos regimes de bens. Muitas pessoas me perguntam, né, como é que funciona, como é que é exatamente. Às vezes tem uma confusãozinha, né, não conseguem entender as diferenças entre esses regimes. Então, eu bolei aqui uma explicação para que possa ficar mais claro para vocês. O nosso ordenamento brasileiro, ele tem 4 principais regimes de casamento. Então vamos lá. O primeiro, comunhão parcial de bens. Depois vem comunhão universal de bens, separação convencional de bens e separação obrigatória de bens. Ah tá, tem um quinto, que é a participação final dos aquestos. Mas esse daí quase ninguém usa, tá? Ele é muito... muita gente não usa esse regime, não é muito comum, tá? Até porque ele é um regime, embora híbrido, mas ele é um regime mais complexo para poder fazer essa divisão desses bens, né? Então vamos lá, vou explicar cada um deles para vocês poderem entender melhor, de uma forma bem simples, mas que fique mais cravadinho. O parcial de bens é um regime que comumente é usado, né? E que a maioria das pessoas já conhece, que é aquele regime que diz que casou, tudo que for constituído após o casamento é dividido igualmente, ou seja, meio a meio para cada um, ok? Beleza. Comunhão universal de bens. Esse regime, ele determina que, uma vez casado, tudo o que o casal tinha antes e depois do casamento passa a ser dos dois. Então, não tem aquela divisão, isso é meu bem particular, isso é seu bem particular. Não. O que tinha antes de casar passa a ser do casal, assim como o que for constituído durante o casamento. O regime da separação convencional de bens. Esse regime ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque os cônjuges, eles escolhem manter os seus bens separados, ou seja, o que eu tinha antes é meu, e o que nós adquirirmos na constância do casamento, né, também será de cada um. Então, eu tenho os meus e você tem os seus, tá? Esse é um regime que não há comunhão, ok? O que era seu antes é seu, o que nós conquistamos dentro do casamento, se eu conquistei é meu, se você conquistou é seu, ok? O regime da separação obrigatória. Esse regime ele é imposto por lei em alguns casos específicos. Um exemplo, maior de 70 anos. A lei impõe que caso esse senhor ele vá se casar ou essa senhora, seja adotado esse regime. É uma imposição legal. Então, separa tudo, ok? É obrigatório, tá? O regime da participação final dos aquestos, aquele que eu falei logo no comecinho, ele é um regime onde, durante o casamento, os bens são separados, mas no divórcio tem uma divisão do que foi adquirido durante a união, do fruto de tudo isso. Tá? Ele é um pouquinho mais complexo, por quê? Porque ele é um regime que ele é pouco usado, ele é um regime muito trabalhoso, porque vão se apurar os frutos de todos esses bens. Cada um tem o seu, mas os frutos que foram gerados durante o casamento, esses serão partilhados. Então, só para você ter uma ideia, né, do quão é importante na hora que for casar, saber qual regime você vai adotar, porque é ele quem vai regular essa divisão patrimonial, seja na hora de um divórcio, seja na hora de uma sucessão. Então é muito importante ter o conhecimento dos regimes que vão adotar e principalmente procure sempre um advogado, especialista na área de direito de família, para que possa te orientar, ok? Fica aqui a minha dica de hoje. Um abraço.